Então vamos lá dar início a essa parte da alimentação do RN, o aleitamento. Qual que é a importância disso? A importância é o seguinte, já de cara, pessoal, amamentar não é fácil. Né? Eu falando como homem, tem vários homens aqui, Verão, Marcelo, pessoal, não é fácil. Então requer muita paciência e requer muito apoio médico e familiar para essa mãe. Porque se a mãe não estiver confortável, se ela não se sentir confiante, se ela tiver medo, vocês vão ver que vai inibir o processo da formação do leite, da expulsão do leite. Então, só o fato da mãe estar ali com medo, ela já não consegue amamentar. E não é fácil, dói, é inseguro, sabe? É muita gente falando no ouvido, sabe? A mãe, a sogra, o tio, cunhada, e não sei o que, a amiga falando um monte de coisa. O Google, né? Falando que se amamentar vai ter câncer, vai morrer, vai não sei o que lá, o apocalipse. Então, basicamente, a nossa função é de orientar da melhor forma possível. Orientar da melhor forma possível. Trazendo os benefícios, tanto para essa mãe, quanto para o bebê. E para isso vocês têm que entender. Vocês têm que entender alguns períodos, a alimentação, quando começa, até onde vai, a lei, como funciona, a fisiologia, as complicações, alguns mitos, né? Porque a gente inventa não, mas escuta muito falar. Ah, fulana não pode amamentar porque fuma. Tipo uns negócios assim. Ah, ela fuma, ela não pode dar leite pro filho. Tá. Tem que, a gente vai ver no decorrer da aula de hoje algumas coisinhas. Quando realmente eu vou ter contraindicações absolutas. Tipo, por exemplo, sei lá, a mãe tem HIV, por exemplo. Porra, é uma contraindicação absoluta. Tá? Não vai ter jeito. Tem algumas situações de contraindicação relativa, tá? E tem algumas que são de mito. Por exemplo, a mãe tomou cerveja, não deve amamentar mais. Calma, não é bem assim também. A gente tem aqui para ver isso, tá? Nosso ponto de partida, essa frase, não existe leite fraco, tá? Não existe leite fraco. Quem aqui é mulher, conhece alguma mãe que já teve filho, etc. E muita gente fala isso, olha, teu leite é fraco, teu bebê está passando fome, ele não para de chorar, ele não está crescendo, ele está perdendo peso porque você tem leite fraco. Você tem que dar uma aguinha do arroz para ele, dar uma aguinha de uma canja, tem que complementar com um chazinho, o bebê vai morrer desse jeito. E calma, gente, calma. E aqui, na aula de hoje, justamente é para isso, tá? Para a gente entender e passar esse conhecimento adiante que realmente não existe leite fraco, tá? Não existe leite fraco. Temos como arrumar isso daí. E às vezes pode até ser normal, inclusive. E que amamentar é um direito. Toda mãe tem esse direito de amamentar. Varia muito, eu não vou entrar muito em lei aqui. Mas no Brasil, até se eu falar aí, vocês, aqui a grande maioria é brasileiro, mas no Brasil, né, seguindo a legislação, ela tem esse direito, né, de licença maternidade por até 180 dias. Então ela tem 180 dias de licença maternidade, pelo menos no serviço público, tá? E claro, se essa mãe começa a trabalhar, eu tenho estratégias para ela poder amamentar esse filho dela. A gente vai ver que tem como ordenhar, tem como guardar esse leite, mas assim, por quanto tempo, que temperatura, o que eu faço, eu preciso saber para orientar ela, tá? Então, de acordo lá, Ministério da Saúde, todo mundo aqui já deve saber, inclusive, o aleitamento ele deve ser exclusivo, tá? Cuidado, isso aqui é pergunta de prova, vocês não podem errar. Exclusivo por 6 meses. Os 6 primeiros meses de vida do bebezinho. Como que ele vai se alimentar? Com o leite da mãe. Ponto final. Não vamos dar água para esse bebê. Não. Putz, está quente pra caramba, 35 graus, calor do capeta. Vamos dar água pro bebê. Não. Vai dar leite para ele, tá? Ah, mas tem um chazinho muito bom. Vai dar leite, não importa, tá? Por favor. Então, exclusivamente 6 meses de vida, leite materno, tá bom? Não se esqueçam disso. E orientem, porque sempre tem uma avó, sempre tem uma sogra que se mete. E aí vocês já vão ver que isso daí estraga tudo. Porque vai dar
uma aguinha na mamadeira para o bebê. E olha só, raciocina. Já passei isso para vocês. Dos reflexos primitivos. Tinha um reflexo que era o reflexo da busca, né? Da busca, onde você esfrega aqui do ladinho e o bebezinho começa a buscar, né? Ou eu tinha o reflexo da sucção. Eu coloco o dedinho lá com a luva e o bebê começa, né, a sugar. Então isso já é natural para o bebê buscar o peito da mãe, que já não é fácil para ele achar o peito e etc. E acontece o quê? E aí tu, no início da vida dele, dá uma mamadeirinha com água, com um bico de plástico para esse bebê. Então, isso confunde o bebê. Porque, tipo, ele fica assim, poxa, eu já estava aprendendo que era o peito e agora tem esse negócio de plástico, por que eu tenho que puxar? Sabe? E aí atrapalha tudo. Aí a mãe não consegue mais, aí já desanda tudo. Tá? Então, se possível, 100% leite materno. Depois, pessoal, aí sim, a gente começa com essa alimentação complementar. E o leite, o que eu faço? A mãe abandona os 6 meses, no 7º mês já para? Não. Pode ir até os seus 2 anos. Pode ir até mais, se ela quiser, inclusive. Mas o Ministério da Saúde recomenda até 2 anos. Tá? Mas se a mãe quiser dar até 2 anos e meio, tem mãe que quer dar até 3, vocês têm que pesar o seguinte, colocar na balança, sabe? Quando sobrepassa muito, já começa, tipo assim, já não é mais tão benéfico. Já começa a causar mais, assim, um malefício para a mãe, um incômodo para a mãe, do que, assim, um benefício para a criança. Então, tudo tem o seu limite. Eu sei que é difícil. Muitas mães não querem largar, porque se sentem com um vínculo, né, de proximidade. Mas, assim, não pode chegar um guri com 4 anos de idade e mama no peito. Não dá. Tá? Então, tudo tem seu limite. De acordo com o Ministério, até 2 anos de idade é recomendado esse aleitamento. E aí, claro, complementado com outras alimentações, que a gente vai ver também. Isso na próxima aula, inclusive, da alimentação da criança em si. Tá? O que acontece? Se eu introduzo um alimento de forma precoce nesse bebê, não estou lá nos 6 meses de vida, antes disso, 3 meses, 4 meses, vamos dar um suquinho de carninha para o bebê. Vocês sabem, tem um monte de mãe aqui que eu não duvido. A gente não tem culpa por isso, mas isso acontece. Então, o que eu faço com isso? Até mesmo com a água, dependendo. Eu posso aumentar o número de diarreia dessa criança. Então, a criança que começa com essa alimentação de forma muito precoce, ela tem mais diarreia. Porque pode ser pela água contaminada, pode ser porque a flora bacteriana, o mecanismo intestinal dela não está preparado ainda, entendeu? A gente já vai comparar, daqui a pouco vocês vão ver o componente do leite, inclusive, os componentes. Então essa criança vai ter mais diarreia, e se ela tem mais diarreia, ela vai acabar tendo mais desidratação, inclusive. Se ela está com diarreia e desidratada, já não está mamando direito, essa criança pode morrer, inclusive. Uma das principais causas de morte é por desidratação. Por quê? Porque eu meti um alimento antes do tempo. A criança, diarreia, não toma líquido e pode morrer, inclusive. Tá? Eu aumento o número de doenças respiratórias dessa criança. Então, é uma criança que vai ter otites média aguda. É uma criança que vai ter mais bronquiolites, que vocês viram na aula de sábado retrasado, do Juninho. É uma criança que vai ter mais, sei lá, pneumonia, por exemplo, pode ser também. Então, isso atrapalha demais. Isso retarda o desenvolvimento dessa criança. Por quê? Se a criança está doente, tipo assim, eu retardo o desenvolvimento dela. Porque nesse período que ela ficou enferma, ela não se desenvolveu da forma adequada. Ela não comeu certo. Entendeu? Então, tipo assim, é uma criança com problema. Tá? Então, 2 coisas falando isso. Se vocês que estão aqui, sei lá, Michael, tem 30 e poucas pessoas, Carla, tem 2 Carla, Lidiane, etc. Comparem da vivência de vocês. Uma criança que fez esse aleitamento, que a mãe fez certinho, exclusivo 6 meses, foi até 2 anos e pouco, complementou certinho a alimentação dessa criança. Comparem a evolução dessa criança com uma criança que não mamou, que foi leite de fórmula, leite de vaca desde sempre, e que a mãe não quis amamentar, que não sei o que. Compara. Vê quem começou a andar primeiro.
que vai ser essa daqui, do aleitamento, do leite materno. Vê quem falou primeiro, certo? Vê quem alcançou aquelas metas do desenvolvimento neuropsicomotor primeiro, certo? Então isso aqui é muito benéfico para a criança. Não tem dúvidas. E para a mãe também. Tá? Eu sei que vocês sabem disso, mas eu queria só que vocês comparem a filha, sei lá, de alguém que vocês conhecem, que nunca mamou, com o filho ou filha também de outra pessoa que sempre mamou. Vocês vão ver que, tipo, quem teve mais alergia e por aí vai. É outra criança. Não tem nem comparação, inclusive. Tá? Putz, esqueci de passar o slide. Agora eu vou passar. O que mais? Vamos lá. Então, falamos que a alimentação tem que ser exclusiva 6 meses, podendo ir até 2 anos e etc. A fisiologia, né? Como que esse leite é produzido, como que funciona isso, o que eu faço para inibir, o que eu faço para estimular. Basicamente, a gente divide em 3 fases. Tá? Eu vou ter uma primeira fase que ela começa durante a gravidez. Durante a gravidez, e ninguém lembra disso. Por quê? Se vocês voltarem lá em histologia, do primeiro ano, faz muito tempo, mas eu sei que vocês vão lembrar disso. Vocês tinham uma mama em repouso e vocês tinham uma mama em lactância. E eram 2 tipos de mama. Mama em repouso e mama em lactância. Então, nessa primeira fase, é uma fase que a gente considera ela durante a gravidez. E que hormonas atuam? Estrógeno e progesterona. Estrógeno e progesterona. O que eles fazem? O estrógeno faz a ramificação dos ductos. Então, a mulher está grávida e os ductos começam a se ramificar. E a progesterona atua formando os lóbulos, certo? Então, essa mãe está se preparando, está virando aquela mama em lactância. Aquela mama com alvéolo mamário, né? Da glândula que vocês lembram lá do primeiro ano. E aí, o que acontece? Segunda fase, o bebezinho nasceu, tá? Então, após o parto. Essa fase a gente chama de descida do leite. Então, o leite tem que descer, certo? Então, o bebezinho nasceu e o leite tem que descer. Aquele primeiro leite que a gente vai ver também daqui a pouquinho. Que hormonas atuam agora? Agora vão atuar prolactina e a ocitocina. A prolactina, essa que vem lá da hipófise, né, a adenohipófise, que atua basicamente na produção e secreção do leite. E a ocitocina, que vem já da neurohipófise, ou seja, é produzida no hipotálamo, armazenada na neurohipófise, e essa ocitocina, ela está responsável pela expulsão do leite. Então não confundam, prolactina é produção e ocitocina ejeção, ou seja, expulsão do leite, a ocitocina, tá? Então expulsei o leite. E depois a gente tem uma terceira fase. E nessa terceira fase, já é do 3º, 4º dia do parto. Então, já tive o bebezinho, passo o bebê de termo, etc. 3, 4 dias, a gente entra na terceira fase, que é a galactopoiesis. Agora eu tenho que ficar produzindo e produzindo e produzindo leite aí pelo tempo que for necessário. Galactopoiesis. Que hormonas vão atuar aqui? Prolactina e ocitocina de novo. Vamos continuar. Só que aqui vai mudar algumas coisinhas. Principalmente o seguinte. Um fator que vai influenciar muito nessa galactopoiesis é isso aqui que vocês estão vendo na foto. Ó. É esse vínculo aqui, ó, afetivo. É o olhar da mãe para o bebê. Tá? É a sucção do bebezinho aqui. Isso aqui eu sei que vocês sabem. Então, o que vai estimular essa mãe a produzir mais leite é o bebê sugando ali, no mamilo dela, na areola dela, certo? Então, isso é o que estimula a produção de leite dela. E é claro, aí vai falar que tem leite fraco? Não tem leite fraco. Eu não estou tendo uma estimulação adequada. Ah, mas minha amiga tem o peito muito pequeno. Ela não pode amamentar. Ela tem o peito muito pequeno. Não importa, pessoal, o tamanho não tem nada a ver com isso. O que tem a ver aqui? O estímulo. Agora, você imagina essa menina. Vou pegar um exemplo. A menina tem o seio pequeno. Aí, a família dela, né, a irmã dela também teve filha, a mãe ficou na cabeça, a avó também, já não amamentou. Ela engravida
todo mundo vem, você não vai conseguir, porque teu seio é muito pequeno, teu mamilo é plano, é retraído, não vai conseguir, vamos dar leite, fórmula, vamos dar um chazinho, não vai dar certo. Essa menina está com medo. Essa menina está insegura, está sem confiança, está estressada. E esse estresse inibe a ocitocina. E não tem quem ejeta o meu leite. Por isso que eu tenho que ter esse trabalho meio que psicológico dessa mãe desde o pré-natal dela. Desde o pré-natal. Justamente para ela se sentir confiante. Porque o medo inibe a ocitocina. E o que estimula, então, essa secreção de ocitocina, de prolactina e etc? É isso aqui. O olhar da mãe. Só da mãe ver o bebê. Vocês não acreditam uma coisa? A mãe de escutar o bebê chorando, o leite jorra, aqui se duvidar. É verdade. Só de escutar o bebezinho chorando de fome, sei lá, já dá uma resposta de expulsão do leite. O cheiro do bebezinho também. Então esse vínculo, essa pele a pele, é o que estimula. E o que inibe é o medo, claro. Outra coisa importante. O esvaziamento da mama. O esvaziamento. Então é muito importante isso. Como que você vai produzir mais leite se a mama está cheia? Então eu sempre tenho que orientar isso. Olha, a senhora tem que dar todo um lado, depois todo outro lado, sabe? Tal hora a senhora usou o direito, beleza. Na esquerda, então eu preciso esvaziar. Por quê? Eu só consigo produzir mais de novo se não está cheio. Então preciso esvaziar para eu produzir mais. Tá? Isso também vai ser muito importante. E se não esvazia, pode gerar até algumas complicações depois que a gente vai ver mais tarde. Tá? Então isso tudo tem que ser de forma assim, bem orientada. Por mais que eu sei que vocês devem saber já tudo isso, inclusive. Ou não, mas não, geralmente a gente não sabe mesmo. Beleza. Composição do leite. Que diabos tem nesse leite materno? Porque, eu tomei leite de vaca a minha vida inteira e tô bem aqui. Eu só tenho asma, rinite, sinusite, otites, alergia, não sei o quê, mas tô bem. Que diabos tem o leite? Vamos entender. Composição do leite. Importância do leite materno. Tem várias importâncias, né? Mas uma das maiores importâncias são os fatores imunológicos. Tá? Eu não vou entrar em detalhe, ficar explicando calostro para vocês, que isso aqui vocês já sabem, leite de transição, madura, etc. Mas pegar num apanhado geral, tá? Fatores imunológicos. Por quê? Você fala, qual que é a importância do leite materno para a criança? Eu vou falar, para gerar anticorpos. Perfeito. Vamos entender. Tá? Então, nesse leite materno, a gente vai ter isso daqui, ó. Cadê? Deve estar em algum lugar por aqui. IgA. Então, esse IgA secretor, ele atua como um protetor da mucosa intestinal. Então, tenho no leite um componente que protege a minha mucosa intestinal. Então, meu objetivo é evitar diarreias, evitar alergias, evitar enfermidades do trato respiratório, inclusive. Você tem que lembrar que o trato respiratório tem vínculo com cavidade oral. Daqui pode sair uma otite média, da boca. Bactéria coloniza, enfim, infecção de ouvido. Tá? Então, já estou protegendo também todo o trato gastrointestinal. Estou vindo com os IgM realmente, IgG, os anticorpos, isso daí é fato. E fácil também, isso daí vocês já sabiam. E algumas enzimas. Tem uma muito importante que é essa daqui, ó, lactoferrina. Você lembra de leite? Lactoferrina. Qual a importância da lactoferrina? A lactoferrina, pessoal, ela tem uma ação bacteriostática. Ou seja, ela freia a proliferação das bactérias, a lactoferrina. E nós temos outra enzima, secretada inclusive pelos macrófagos, as lisozimas, que tem ação bactericida, que eliminam as bactérias, propriamente dito. Então, uma freia, a outra elimina. Além de serem enzimas anti-inflamatórias também. Tudo isso dentro do leite. Outro componente do leite se chama fator bífido, que eu não sei se está escrito aí, mas deve estar em algum lugar também. Esse fator bífido, ele tem uma função
de acidificar as fezes do bebê. Então, diminuir o pH das fezes do bebê. Para quê? Justamente para ter esse efeito aí de atacar as bactérias, um pH mais ácido, para essas bactérias não conseguirem se desenvolver, se proliferar, e senão vai causar uma enfermidade na criança. Então, a minha função desse leite, como fator imunológico, é proteger essa criança com anticorpos, com enzimas e etc. Até acidificando as fezes. E a questão de proteína, de gordura, de caloria, porque eu quero entender quando que esse bebê vai ganhar peso, ferro, né? Até a Carla tinha falado na aula do recém-nascido sobre o ferro, sobre a anemia, né? Tem que suplementar ferro nessa criança, nesses 6 meses? Será que o ferro do leite materno já é suficiente? Não sei, tá? Segundo o Ministério, não, leite materno exclusivo. Depende da situação. Alguns protocolos falam que chegou ali em 4 meses, dependendo da necessidade, suplementa um pouquinho de ferro. Senão, a gente espera, tá? Por quê? Vamos fazer um comparativo aqui rapidão, para entrar o leite da vaca. Então, se a gente tivesse aqui uma opção, eu devia ter colocado isso numa tabela para vocês, mas eu não coloquei porque não tem no slide do Dr. Roque. Uma tabela comparando leite de vaca com leite materno. Leite de vaca ou leite materno. Quem que é quem e quem que é melhor que quem nessa situação. Se a gente for comparar, por exemplo, quem tem mais ferro, nós temos mais ferro realmente, pessoal, no leite de vaca. Então, o leite de vaca é um leite mais rico em ferro, certo? Só que o ferro do leite de vaca é um ferro que não está disponível, não está tão disponível. Então, por mais que eu tenha uma quantidade aumentada desse ferro, eu tenho uma disponibilidade diminuída. Então, não adianta ter muito ferro lá se o meu bebê não consegue absorver. Enquanto que o leite materno tem menos ferro realmente que o leite de vaca, só que é um ferro mais disponível para esse bebê. Então, realmente é muito mais válido. Porque por mais que seja uma quantidade menor, é uma quantidade que ele consegue absorver. Tá? Então, nem sempre o que é mais é melhor. Tá? Outra situação, a questão do sódio. Sódio. Quem vai ter mais sódio? O leite de vaca ou o leite humano? Né? Claro que vai ser o leite de vaca também, pessoal. Leite de vaca, aqui pode falar, o leite humano tem sódio. Beleza, tem sódio. Mas o leite de vaca tem muito mais sódio. E muito sódio num bebê que o rim está ali começando e tal, pode causar uma sobrecarga renal nessa criança, por exemplo. Então, menos é mais às vezes, tá? Menos é mais. E a questão da caloria, a caloria do leite de vaca, né? Quero falar se essa criança ganha peso, né? E a caloria desse leite de vaca está baseada em lactose. Pode falar, meu filho tem intolerância à lactose. Depois a gente vai ver que é outra história. Mas a caloria do leite de vaca está baseada na lactose. E a caloria do leite humano está baseado em lípidos, em gordura. É um leite mais saudável. Tá? É um leite mais saudável. Isso aí caiu no Revalida, inclusive, do ano passado. Uma pergunta dessa. Alguma coisa. Falava o componente, não sei o que lá, calórico do leite materno. Aí tinha lá as opções glucosa, lactose, enfim, tinha as opções nada a ver. E era lípidos, tá? Lipídios, estava escrito aí, que era em português. Pergunta boba e caiu, tá? Então é isso, um comparativo de leite de vaca e leite humano. Além do que, todos esses fatores imunológicos que eu acabei de falar para vocês, IgM, IgG, IgA, protetor de mucosa, lactoferrina, lisozimas, enfim, todas as enzimas não tem no leite de vaca. A gente vai encontrar no leite humano, é óbvio. Então, não, sem dúvida, nossa função hoje é bater o martelo no aleitamento, no amamentamento. Tá, beleza. Aqui, gente, tem uma tabela do Nelson, que fala assim, são 10 práticas para promover
para apoiar a lactância materna. Essa é a tabela do Nelson. E eu não vou ficar aqui lendo os 10 itens para vocês, tá? Eu só vou destacar, assim, um aqui, rapidão. Olha só esse item número 9. Olha só isso aqui, e vocês vão falar que vocês nunca viram isso acontecer. Não dá chupeta nem pezones artificiais aos lactantes. Tá entendendo? E eu tenho certeza que vocês já viram algum bebezinho aí de alguns meses já com uma porcaria de uma chupeta na boca. Tá escrito aí, não dar. Por que eu não devo dar? Já expliquei. Porque isso confunde a criança. A criança depois não sabe mais o que é o seio da mãe, o que é o plástico, a linguinha dele, o que faz. Então, eu não posso fazer isso, tá? Outro importante, olha o 7. Isso aqui eu falei na aula passada, acho que a Carla perguntou também, inclusive, do 7 aqui. Praticar internação conjunta. Ou seja, a mãe tem que ficar com o filho 24 horas do dia. Foi naquela parte que eu estava falando da fototerapia, lembra que o bebezinho ia ter que partir para a fototerapia, mas ele ficava com a mãe. Mesmo em fototerapia, eu paro um pouquinho a fototerapia, a mãe dá o peito pro bebê, depois ele volta. Sempre com a mãe. Então essa 7 fala assim, os dois têm que ficar juntos. Não é o bebê num quarto e a mãe em outro quarto. Claro? Estão entendendo isso? Porque antigamente eles ficavam separados. Então, uma prática é deixar junto. Claro, pessoal, claro. Partindo, assim, da situação normal. Agora, vamos supor, sei lá, olha a loucura. Porque se não explicar essas coisas, o pessoal não entende também, às vezes. A mãe teve um trabalho de parto complicado, tá sangrando, tá entrando em choque hemorrágico, sei lá, tá com sepsis. E aí chega lá o ginecologista, o obstetra, o intensivista, todo mundo se matando ali. Aí chega lá você de pediatra, trouxe o bebê aqui para ser alimentado. Porra, também tem que ter essa noção, né? Desculpa, eu falei palavrão. Mas tem que ter essa noção. Claro, aqui a gente tá partindo assim, poxa, deu tudo certo, vamos deixar o bebezinho com a mãe e etc. Tá? As exceções a gente vai trabalhar depois, em GO, que seja, tá? Vamos partir do básico primeiro, né? Do princípio. Beleza, o que mais que eu estava falando, meu Deus? Tá. E garantir uma boa lactância. Importante também é o seguinte, deixa eu ver o que tem aqui. Tá. O seguinte, a perda de peso. A perda de peso. Como eu estou falando aqui, preparar psicologicamente a mulher, dar conselhos, etc. O que acontece? Vamos supor que nasceu o filho dessa mulher aí, nasceu de termo, bonitinho, tal, pesando, vamos supor, 3 quilos. 3 quilos. Então, nasceu 3 quilos. E aí a mãe foi lá e toda empolgada, começou a amamentar esse bebê e não sei o que lá, e a sogra vem no ouvido, e a amiga vem no ouvido, e não sei o que lá e tal. Quando foi pesar essa criança na primeira semana, esse guri emagreceu. Ele nasceu com 3 quilos, mamou a primeira semana inteira, certo? E ele emagreceu. Agora ele está com 2 quilos e 700, por exemplo. Perdeu 300 gramas. Aí pronto, né? Aí vira aquele desespero, porque esse negócio de dar peito não dá certo, porque teu leite é fraco, esse bebê está emagrecendo, certo? Calma, tá? Isso daí acontece muito, é muita gente falando ao mesmo tempo. É normal perder peso no início. Isso, igual a Silvia acabou de falar. É normal perder peso no início. Normal quanto? Normal quanto? Essa pergunta, já que ela falou normal perder peso no início. Normal quanto? Acredito que uns 10% do peso, mais ou menos. Isso daí mesmo. Então é normal a criança perder 10% do peso dele na primeira semana de vida. Na primeira semana de vida ele vai perder. E justamente esse exemplo que eu dei para vocês, de 3 quilos, ele perdeu 300 gramas, certo? E acontece o seguinte, pessoal. O recém-nascido, ele ganha muito peso. Ele ganha muito peso mesmo. O bichinho é uma máquina, certo? No primeiro mês, em média, ele deve ganhar em torno de 700 gramas nesse primeiro mês.
tá? Então esse bebezinho vai engordar, ele vai crescer. Então no primeiro mês, esse bebê deve engordar, ele deve ganhar basicamente 700 gramas, o que dá em média de 25 a 30 gramas por dia ele ganha. E aí de novo, tô falando para vocês, de novo vem a sogra, sei lá quem, o apocalipse vem e compra uma balança, porque está preocupado que o leite é fraco e quer pesar esse guri todo dia, certo? Isso está errado, pessoal. Primeiro que está errado que a pessoa não tem que comprar uma balança. Quem tem que pesar a criança é o médico, são vocês, é o pediatra. Isso daí está errado, mas tem gente que é louca. E segundo, que esse peso tem que ser semanal. Semanal. Eu falei para vocês, ele tem que ganhar 700 gramas no mês. No mês, perfeito. O que dá em média 25 a 30 por dia. Só que ele é um recém-nascido, o bichinho é uma máquina. Então hoje, ele pode ter ganhado 10 gramas. 10 gramas. E agora, meu Deus, o leite é fraco. Calma. Amanhã ele ganha 60 gramas. Depois de amanhã ele ganhou 20. Depois ele ganha 40. Entendendo? Então não é algo que eu tenho que ficar pesando esse guri todo santo dia. Tá? Eu peso semanalmente, pelo menos, tá? Então eu vou acompanhando. E acompanho também a diureses dele. Tá? E como que eu acompanho a diurese de um bebê? Pela troca de fraldas. Né? Então ele está trocando a fralda, quantas fraldas você está usando por dia, pela noite, ele acorda e não sei o que lá. Então eu tenho que acompanhar essa diurese também. Tá? Mas está muito quente. Vou dar água pro bebê? Vou dar um chazinho? Não. Tá? Tem leite fraco? Não tem leite fraco. O que mais? Que outra coisa? Vou usar a mamadeira? Não vou usar a mamadeira. Vou ordenhar o leite da mãe porque ela tá com dor, não sei o quê? Posso ordenhar. Tá? Aí a gente vai ver já como dar esse leite também. Vamos continuar então. Beleza. O que mais que tinha? Ah, tá. E aqui, desculpa, quase que esqueci. Né? E aqui, falando da lactância materna, tem algo que é muito importante, que é a técnica do bom agarre em espanhol. Em português é da boa pega. A boa pega. Tá? É você bater o olho, isso daí, toda consulta de um recém-nascido, vocês querem saber como tá a pega desse bebezinho, como a mãe tá fazendo com ele. Dar uma olhada, porque tem sinais que essa pega não tá boa, tá? E o que acontece? Só para lembrar, se eu tenho uma boa pega, né, um bom agarre, uma boa pega, o bebê ele tem que abocanhar, né? Então ele vai abocanhar o mamilo e a areola, tá? Lábiozinho inferior, revertido, tal, para fora, não sei o que, mas ele vai estar abocanhando, tá? Vocês vão ver aqui em algumas fotos. E é importantíssimo que a mãe esteja confortável e confiante. Aqui algumas fotos para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem. Essa foto aqui, ó, isso aqui é uma boa pega, tá? Uma boa pega, tá? Ele tá abocanhando mamilo, areola, lábiozinho inferior todo para fora, tá? O queixinho, não se preocupe, isso aqui não vai sufocar o bebê, tá? Não se preocupe, não vai sufocar ele. Deixa ele sentir o corpo da mãe, a mãozinha dele livre, tá? A mãe confortável. Olha só essa daqui, ó. Boa pega também. Não ficou tão boa essa foto. Boa pega. Só que olhem essa fotozinha aqui do meio, ó. Isso aqui não é uma boa pega. Tá? Isso aqui não é uma boa pega, tá? Não tá certo. Não é que não tá certo. Eu posso corrigir. Se continuar desse jeito, vai levar complicações. Essa mãe vai ter dor. Posso levar algumas grietas, né? Ou seja, fissuras, o bebê morde, não é legal isso daqui, tá? Não estimula a hipófise, porque o que estimula é a sucção, ela tá mordendo, não está sugando, tá? Essa daqui não tá assim 100% uma boa pega não, porque leite tem inclusive, mas não tá com uma boa pega. Para falar, pô, tá muito boa, porque ele tá pegando muito mais da parte superior do que da inferior, se vocês olharem bem. Às vezes tinha que melhorar a posição dos dois ali, tá? Aqui, olha só essa fotinha, ó. Não tá correto ainda? Beleza, ainda não tá.
Mas pode ser que essa menininha aqui, ó, esteja buscando ainda. Ela está entendendo, dá para ver até que ela é das primeiras semanas, né, uma neonata, e ela está buscando entender o que está acontecendo ali. E se eu troco esse mamilo aqui por um pedaço de plástico, eu travo a mente da criança, né? Como assim? Cadê o que eu estava entendendo? Não está mais aqui. Então, eu tenho que estimular isso daqui, não desistir. O leite não é fraco, tá? Beleza. Então, preparamos a mulher psicologicamente. E como que eu faço isso? Explicando tudo isso daí que eu já falei, né? Todos esses benefícios para o filho dela. Eu tenho certeza que muita mãe se importa muito mais com o filho do que com ela mesma. É claro que tem algumas que se veem em primeiro lugar do que a criança. E aí é difícil, mas não é impossível também. Para tudo a gente dá um jeito, tá? Então eu explico, ó, esses 2 quadros são do Nelson também. Olha só, o tanto de doença, olha o tanto de doença que o aleitamento protege. Olha o tanto. Diarreia, otites média, infecção urinária, leucemia, alergia. Meu Deus, é muita coisa, tá? Só por dar o leite, tá? A questão do leite da vaca, acabei de falar para vocês, tem muito ferro, não é disponível, tem muito sódio, sabe? Posso acabar levando que essa criança no futuro tenha uma alergia à proteína do leite de vaca. Não é alergia à lactose, não. Alergia à proteína do leite de vaca, isso no futuro também. Então eu preciso explicar para essa mãe que eu diminuo o risco de hipertensão arterial, eu diminuo o risco de diabetes mellitus, eu diminuo o risco de obesidade, certo? Então, poxa, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, então, como eu falei aquela hora, certo? Outro importante, a cavidade bucal da criança, ela é muito mais desenvolvida, porque o ato da sucção, né? Vou desenvolvendo língua, palato duro, paladar blando, bochecha, arcada dental, enfim, tem todo o desenvolvimento completo, além do vínculo afetivo, tá? Lembrar que o tamanho do peito não tem nada a ver, tá? Se ela vai conseguir amamentar ou não. Os pezones, se for plano, já vou explicar que podem acontecer, inclusive, mas a gente também tem como arrumar. E que não tem leite fraco, de novo. Tá? Aqui é como a gente deve posicionar, né, o bebezinho para ter uma boa pega. A gente já vai ver várias fotos também. Exame das mamas, tá? Os pezones que a gente vai analisar. E aqui tem uma pequena controvérsia também, eu já explico para vocês, tá? Em algumas mulheres, essas mulheres podem ter os pezones muito pequenos. E algumas podem ter o que a gente chama de pezones planos, ou invertidos, ou retráctiles. Só que aí o que acontece? Tem 2 situações. A gente pode fazer um exercício com essa mulher, tá? A partir do 6º mês de gestação. Então eu já avaliei durante esse pré-natal e eu vi que ela tem seus pezones planos. E aí o que a gente faz? A gente ensina ela a estimular, tá? Fazendo uns exercícios, chamados de exercícios de Hoffman, inclusive, que são esses aqui, tá? Então essa mãe vai fazer tipo um C, qual eu tô fazendo aqui? Um C, tá? Eu não fiz C assim, um C igual a foto lá, onde o polegar tá em cima e o indicador embaixo, tá? Então essa é a posição, não é assim, tá? E realmente, o que ela vai fazer? Ela vai rodando os dedos, né, com lubrificar os dedos, etc., com algum creme que seja, e ela vai rodando e vai estirando, tipo, massageando, tá? Com a finalidade de estimular esses pezones, a preparar eles para um bebezinho que está vindo, tá? Perfeito, tá? O que alguns protocolos falam hoje em dia? Que esse ato, esse exercício deve ser feito após o nascimento do bebê. Após o nascimento do bebê. E não enquanto ela está grávida. Por quê? Pode ocasionar um parto prematuro dessa criança, inclusive. Então, o estímulo desses pezones, sabe? A fisiologia da mulher acaba entendendo que já está na hora do bebê nascer.
e aí desencadena mecanismos de parto nessa mulher. E aí eu posso estar estimulando um parto prematuro dessa mulher, né? Então vai nascer um pré-termo por causa desse tipo de estimulação. Mas assim, depende do que for passado para vocês. Vantagens para o bebê, eu não vou repetir isso daqui, tá? Porque eu já falei várias para vocês. Mas tem tudo aí para vocês bonitinho, tá bom? Todas as partes de fatores imunológicos, nutricionais. No começo é normal ele perder um pouquinho de peso, ele vai recuperar. As patologias que evitam, enfim, várias vantagens. Só falando de vantagem até agora, tá? E vantagens para a mãe, que tem uns pontos, né? A gente quase não falou. As vantagens para a mãe, tá? Boa vantagem, ocitocina, tá? Então, a ocitocina, que é aquela hormona do parto, pessoal, ela ajuda realmente a deter hemorragias, porque ela atua no músculo liso, tá? Então, ela ajuda nessa contração muscular, ela ajuda a ejetar o leite, ela ajuda a involução do útero, porque esse útero é grande, ele precisa diminuir de tamanho. Então, essa ocitocina ajuda para isso, tá? Outro ponto importante para a mãe, muita gente acha que isso aqui é o contrário, mas quem amamentou aqui sabe muito bem. Isso aqui, gente, gasta uma caloria do cacete, tá? Então, amamentar, ela está gastando aí em torno de 500 calorias aí por dia. Então, o que isso tem de benefício para a mulher? Querendo ou não, o aleitamento, nessa lactância materna, ajuda ela a baixar de peso, a perder peso, por incrível que... Ah, mas minha amiga engordou muito. Mas calma, a lactância, teoricamente, ela vai gastar muitas calorias, vai ter muita sede, inclusive, etc. E ela vai perder peso, tá? Outro importante, de vantagem para a mãe, é um método contraceptivo, também, querendo ou não, enquanto ela amamenta ali de forma exclusiva, ela não precisa tomar anticoncepcional, nem nada do tipo, em 98% dos casos, pelo menos. É claro que não é 100%, não vão, senão não vão estimular. Mas assim, vocês podem falar que pode ser. Só que, tipo assim, de 100 mulheres, 2 vão engravidar. Tem um risco aí complicado, tá? 98% dos casos, tá? Outra coisa, a mama. Muitas mulheres pensam, eu não vou não vou amamentar meu filho. Eu engravidei, olha lá, ó, tem um caso aí, tá? Então, tem que tomar cuidado. Uma coisa, o anticoncepcional para essa mulher que está amamentando tem que tomar muito cuidado. Por quê? Não é qualquer um, é óbvio que não é qualquer um. Só que se é um anticoncepcional baseado em estrógeno, isso muda toda a fisiologia da lactância, de novo. Além do que, pode passar estrógeno para o bebezinho dela. E se o bebê dela é homem, então você está passando hormona feminina para essa criança. Então eu posso feminilizar uma criança do sexo masculino. Por quê? Porque a mãe tomou anticoncepcional à base de estrógeno quando amamentava ele. Olha essa loucura também. Então, tudo da mulher grávida a gente tem que levar em consideração. Tá? Eu engravidei, ela engravidou, né? Acontece. Tá? Então, método anticonceptivo a gente tem que sempre tomar cuidado. Quando eu tava falando da mama, tem muita mulher que fala, mas eu não quero dar mamar pro meu filho porque eu tenho medo de ficar com o seio caído e etc. Muito pelo contrário. A lactância, teoricamente, ela aumenta o tônus muscular da mama. Aumenta o tônus muscular dessa mama, assim, então ela fica até mais dura, inclusive. Protege contra o câncer de mama, eles falam contra o câncer de ovário, contra o câncer de endométrio, etc. Tem aí sua relação, muito importante. Tem um melhor custo financeiro. Né? É de graça. Então, se vocês olharem, eu não sei aqui, quem já comprou leite, eu nunca comprei leite, assim, de farmácia, aqueles leite fórmula, etc. Caro pra cacete, diz que. Né? Esse aqui é de graça. Então, tem um melhor custo financeiro, né? Não é toda família que tem condições. E tem tudo aí, né? Só basta uma orientação adequada. Beleza? Beleza. Então, vamos continuar. A posição aqui a gente vai correr, porque tem muitas fotos, muito texto para vocês, né? Da posição correta
que esse bebê deve ficar. Tem várias posições, gente. A mãe chega para vocês, poxa, tá doendo, doutor, tá doendo, tô com umas fissuras, meu seio tá empedrado, tá duro, tô com grietas, né? A primeira coisa que vocês têm que avaliar, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que avaliar é a posição e a pega desse bebê, tá? O bom agarre. Então, porra, eu tô com dor, peraí, vamos avaliar. Como que você segura teu bebezinho? Como que tá o agarre dele aí? E a gente corrige. Daqui a pouquinho, melhora essa dor. Pode ser por causa que não está na posição adequada. Ou, às vezes, a gente só troca o bebê de posição e melhora essa dor, tá? Então, aqui tem sempre explicando, ó, o bom agarre. Nariz tocando o peito, não se preocupe, ele não vai sufocar, tá? Agarrou, ele abocanhou. Mamilo, areola, lábiozinho, ó, evertido, queixo, tá ali no peito. Ou seja, a pança do bebê na pança da mãe, peito com peito, tá? Isso é um bom agarre, tá? Como que eu sei que esse agarre não tá legal? Olha só, e não tem aí. Bom agarre tá aí, como que não tá legal? Por exemplo, tu olha lá e a bochecha do bebê tá tipo pra dentro, né? Tá sugando com a bochechinha pra dentro. Isso daí não tá certo. Não é um bom agarre isso daí. Nossa, meu filho mama que nem um bezerrinho aqui. Olha a bochechinha dele, o jeito que tá. Calma. Nem tudo que brilha é ouro, né? Será que tá bom esse agarre mesmo? Aí a mãe ainda fala, não, mas olha, faz até barulho. Aí, ruído com a língua. Não sabe se o bebê tá sufocando, o que ele tá falando. Isso daí não tá certo. Não é bom agarre. Ruído com a língua. Bochecha encovada. Aí, é que eu falo assim, porque vocês estão vendo que o cotidiano fala assim. Ah, meu filho é que nem um bezerrinho. Olha a bochechinha dele, olha o barulho que faz. Olha como ele puxa meu peito. Sabe? Uma mama esticada. Isso daí não tá certo, gente. Não é bom agarrar isso daí, não. Tá? Não tem nada a ver. Isso aí é loucura do povo. Tá? E aí, para completar, a mãe ainda fala, não, ele puxa tanto que dói às vezes, né? Esse menino aqui é muito comedor. Não, não é, não. Não é para doer desse jeito, não é para puxar, não é para ele fazer ruído desse jeito, tá? Então, é para ele abocanhar, para ter calma, para ter silêncio, a mãe confortável, com muita água, tem muita sede. As meninas estão aqui, quem já deu o peito para o filho, pode falar, fica com muita sede, cansa, inclusive, é muito cansativo. Eu não sei, mas diz que é muito cansativo. Aqui, benefícios para o bebê, benefícios para a mãe, depois vocês leem com muito carinho, tá? Tem bastante informação aí para vocês. Problemas. Aí a gente já termina. Problema para mãe. O que acontece? Problema frequente, pessoal. Só problema frequente, tá? Dor. Tá doendo. Cara, tá doendo. Eu não aguento mais. Meu leite é fraco. Eu desisto. Porque realmente, pessoal, não é fácil. Quem é homem, pode julgar. Ah, e outra coisa, vocês não podem julgar as pessoas. Tá? Não tá fácil para ela. Ah, essa menina é fresca, ela não quer. Calma, a função vai ser orientar ela. Tá? Porque realmente não é fácil, realmente dói, realmente a mulher se sente, sei lá, assustada, porque não consegue, tá? Tá com dor, pessoal, o que a gente vai fazer? Avaliar a posição e avaliar a pega, tá? Então a gente avalia a posição, a gente avalia a pega, troca um seio pelo outro, troca a posição do bebê, tem várias posições, até melhorar. Tá? E o que acontece? O problema frequente, inclusive, é esse aqui, ó, que são fissuras, essas grietas em espanhol, em português são fissuras. Olha a pega desse bebê aqui, gente. Agora, vocês acabaram de ver, vocês acham que essa é uma pega adequada? Isso aqui vai machucar a mãe, vai fazer isso aqui, ó, uma fissura, tá? E numa situação dessa, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, avaliar a posição e a pega. Tudo vai ser isso. Aquele bom agarre. Então, eu vou avaliar a posição e o bom agarre, sempre. Tá? Por que isso daqui pode acontecer?
Mamilos planos. Aqueles mamilos planos que a gente viu lá atrás. Então o bebezinho tenta puxar. Então eu oriento essa mãe. Eu faço aquele mesmo exercíciozinho que a gente viu agorinha, né, de Hoffman. Tá doendo? Tá com essa fissura? Eu suspendo o aleitamento? Jamais. Não suspendo. O que eu faço, meu Deus? Porque tá doendo demais. Ai, meu Deus, troquei de slide sem querer. Eu continuo, sempre continuo. Eu vou pro outro lado, mas e aí, o leite vai ficar estancado aqui? Não, eu tento ordenhar esse leite, para não deixar ele também acumular. Mas eu não suspendo, tá? É muito difícil a gente ter que suspender, vocês vão ver. Eu não suspendo, continuo. Como que eu continuo se ela tá com dor? Eu troco a posição. Eu troco a posição do bebê e melhora a pega dele. Ah, mas a da minha cunhada, ele grudou desse jeito aqui, doía demais para tirar. Calma, você vai com o teu dedinho, você ensina a mãe, né? Põe o teu dedinho aqui perto da boquinha dele, certo? E aí daqui a pouco ele começa a sugar o teu dedinho. Então ele vai trocando pro teu dedinho e aí você consegue tirar ele do peito, tá? Então isso são orientações que vocês vão dar para essas mães, né? Para algum familiar aí de vocês, não importa, ou até mesmo para vocês, tá? Mas eu não suspendo a alimentação dele. Vou lavar com sabonete, algo do tipo? Jamais também, tá? Não vou lavar. Vou passar alguma pomada, alguma coisa do tipo? Controvérsia de novo, tá? Alguns falam que sim, outros falam que não. O que eu faço? Não. Também, pomada eu também não vou usar não, tá? A não ser que eu aprenda em algum protocolo que tem tal pomada para passar. Se não, não. Posso passar o próprio leite mesmo em volta, tomo um pouquinho de sol, alguma coisa do tipo para ajudar a cicatrizar. Evito sabonete, evito pomadas e melhora a posição, tá? Melhora a posição e o H, faz o dedinho, tal. Mas é muito frequente e dói, tá? Olha lá, trocou aqui, ó, o bebezinho tá sentado, ó. Trocamos a posição, tá sentado. Ah, sentado não dá certo, não tem problema? Tenta deitado. Ah, deitado não deu certo? Essa posição aqui a gente viu naquela aula do exame inicial do recém-nascido, que é a da bola de futebol americano, lembra? Então, ó, olha lá, ó, faço com a posição de bola de rugby, né? Posição de bola de futebol americano. Tá? Mas variação de posição é uma saída. Tá? Vamos terminar? Também é frequente o peito, né? O seio duro, empedrado. O conduto ficou entupido. Putz, e agora, meu Deus? O que eu fiz de errado? Primeira coisa que eu faço, eu avalio a pega e a posição do bebê. Sempre eu avalio. E eu estimulo o esvaziamento dessa mama. Porque pode acontecer, a mulher está produzindo muito e não está tirando. E aí daqui a pouco empedra mesmo. Então ela pode esvaziar, ela pode ordenhar e tirar esse leite. Tá? Depende do jeito que ela dorme, do tipo de sutiã que ela usa, tem um monte de coisa que eu analiso. Mas eu estimulo ela a retirar todo esse leite, a esvaziar. Porque senão realmente ele pode, inclusive, taponar algum conduto. E pode levar uma mastites depois. Tá? Então eu tiro. Vou recomendar alguma compressa e etc? Depende. Se estivermos diante de um quadro de ingurgitação, ou seja, é leite demais, né? Do jeito que ela deita, já começa a sair leite demais, isso aqui, eu coloco uma compressa fria. Ela vai, fecha o condutinho, compressa fria, e aí dá uma segurada. Depois ela vai tirando aos pouquinhos para evitar isso. Se a gente já está diante de um quadro ali, né, de entupir mesmo, tá levando para uma mastite, algo do tipo, uma compressa quente. Aí eu quero uma dilatação para ver se a gente melhora esse fluxo. Tudo depende, tá? Então, também é uma situação que pode acontecer. E a famosa mastites, né? Então, aquele conduto obstruído, não destapamos ele, certo? E ele acabou se infectando. Infeccionou, inflamou e etc. Dói pra caramba. Suspendo a alimentação? Não. O que eu faço? Eu avalio a posição e a pega. Avalio a posição e a pega, tá? Mas eu não suspendo do mesmo jeito. Ah, ela não dá conta.
vai ordenhando, vai tirando esse leite, não deixa acumular e vai indo, tá? Medico essa mãe, sabe? Com algum anti-inflamatório, algum analgésicozinho, mas antibiótico tem um ou outro que fala que pode entrar, mas tenta um antibiótico assim, nada muito também agressivo, por exemplo, uma cefalexina, né, primeira geração, vamos ali com calma, às vezes nem precisa, porque o que eu tenho que fazer é evitar que essa mastite se complique num abscesso, tá? Aí já é mais complicado, tem que drenar esse abscesso, aí dependendo, eu vou ter que suspender esse aleitamento, dependendo, o bebezinho não vai lá sugar leite e pus junto, né, então aí é outra situação, então eu evito isso. Olha lá, a mulher tá com dor aqui, ó a cara dela, tá com dor, ó a posição do bebê, então isso daí a gente vai corrigindo. Aqui tem um outro problema, tava falando de fármaco, tá, eu já falo de fármaco para vocês. Aqui outro problema, e esse problema aqui, gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Teoricamente ele existe, tá? Teoricamente ele existe. Mas eu evito o máximo possível falar dele, tá? Que é a baixa produção de leite. Assim, é um processo raro mesmo, que realmente essa mãe não produz leite, tá? Mas isso aqui é raro. Que é o que a gente chama de hipogalactia. Hipogalactia. Raríssimo e realmente ela não produz muito leite mesmo, produz pouco leite. Qual que é o problema disso? De que se tu fala para essa mãe que existe essa possibilidade de hipogalactia, de uma baixa produção de leite realmente, eu tenho isso, meu leite não sai, eu desisto. E aí todo o trabalho vai para água abaixo. Aí ela desiste mesmo, tá? Então, existe, mas eu também não vou falar nada não, deixa para lá. Vamos arrumar a posição e a pega dessa criança, tá bom? Aqui tem alguns princípios para desmamar o bebezinho, né? Desde quando começa, que a gente vai fazendo com tempo, com calma, sem muita pressão. Alguns signos de real baixo peso do bebê e de um aparente baixo peso desse bebê, tá? Essa tabela aqui é importante vocês pegarem, tá? A lactância artificial, tá? O que eu tenho que levar em consideração? Seguinte, a lactância artificial... Oi, alguém vai falar alguma coisa? Acho que não, né? Só fez um barulho. Acho que não sei. O seguinte, tá. Antes de eu entrar na lactância artificial, porque aqui pode ser uma alternativa, tipo assim, não vai ter jeito, vai ter que ser leite fórmula. Quando que a gente vai partir para essa opção? Quando? Contraindicações de um aleitamento. Se eu não me engano, acho que não tem isso aqui. Não tem. Quando que o aleitamento está contraindicado? Tá aqui, ó, a tabela do Nelson, ainda bem que eu coloquei. Mas eu vou falar do mesmo jeito. Quando está contraindicado? A mãe HIV, tá? Então, a mãe com HIV ou HTLV, que está escrito aqui também, HIV ou HTLV também, está contraindicado a amamentação. Mãe com transtornos psiquiátricos, algum tipo de psicose, isso não está escrito aí no Nelson, mas é contraindicado, porque essa mãe pode matar essa criança. Verdade, essa mãe pode matar. Tem depressão depressão pós-parto, uma mãe com algum transtorno psicótico mesmo, diagnosticado, ela não pode ficar sozinha com esse bebê, senão ela pode matar a criança, tá? Então também está contraindicado. A mãe que faz tratamento com fármacos para o câncer, tá? Antineoplásicos ou radioterapia, também não vai poder amamentar. E bom que eu estou falando de fármaco, agora que eu queria falar de fármaco com vocês. Por quê? Vários fármacos, vocês já ouviram falar que está contraindicado em gestantes, contraindicado em lactantes, contraindicado em mulheres que amamentam. O que acontece? Eu separei um livro aqui. Tem um livro aqui de condutas. Todos os fármacos, pessoal, vocês vão olhar. E aí no fármaco vem escrito assim, ó. Por exemplo, Verapamil, qualquer fármaco. Está escrito bem assim, ó. Não sei se vai dar para ver aí. Estão vendo? Lactação. Vem escrito para você.
Lactação, categoria C, uso liberado na lactação. Então, quando eu for receitar algum remédio para essa mulher antiarrítmico, por exemplo, eu preciso saber se ela está amamentando ou não. Porque tem alguns fármacos que não são. Olha só, outro aqui, por exemplo, sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio. Vocês vão ver em GEO que isso daqui é um perigo, inclusive. Categoria D, excretado no leite humano. Uso somente se realmente necessário. Segurança não estabelecida. Estão entendendo? Então, cada fármaco tem sua categoria em relação com a lactância. E onde eu tenho que analisar. Porque senão eu estou ferrado. Então, eu tenho que fazer o seguinte, substituir esse fármaco por outro fármaco. Tá? Ou se não tiver jeito mesmo, vou ter que dar, mas sabendo dos seus riscos. Tá? Ketamina, propofol, lactância, não recomendado. Tá? Então, sempre analisar o fármaco, tá? Perante as suas categorias com uma mulher que está amamentando. Isso é importante também. Algumas contraindicações temporárias. Quando que, tipo assim, cara, dá uma suspendida, mas você tem que amamentar sim, não tem problema nenhum. Por exemplo, uso de drogas. Então, essa mulher aí fez uso, sei lá, de cocaína, por exemplo, maconha, alguma anfetamina, por exemplo, drogas de abuso. Então, está contraindicado de forma temporária. Espero passar o efeito dessa droga e ela pode amamentar o bebê numa boa, certo? E o correto é que não tivesse usado, inclusive. Algumas outras patologias, como uma herpes, por exemplo, local. Então, a mulher está lá com a infecção herpética na mama. Então, ela não pode dar essa infecção herpética para o bebezinho aqui. Não, ela vai passar para o bebê. Melhorou? Pode amamentar, ou vai para o outro, enfim, não importa. Varicela. 5 dias antes do parto, a mulher teve varicela. O que ela vai fazer? Segura, espera. Sabe, é contraindicação, assim, como se fosse relativa ou temporária que seja. E alguns mitos. Pô, você não vai amamentar, vai para o leite fórmula já. Por exemplo, dengue. A mãe está com dengue. Vai dar o peito para o bebê? Vai, claro que a gente vai avaliar, mas não tem nenhuma contraindicação. Covid-19. Não tem nenhum estudo ainda que suspenda o aleitamento dessa mulher. Não tem, ninguém sabe ainda. Estou com Covid, quero amamentar meu filho? Continua amamentando. Não tem nada que comprove, tá? Cigarro, álcool. Não posso. Claro que não, pessoal. A mãe fuma, a mãe bebe? Continua amamentando o bebê. O que eu vou fazer? Os riscos do tabaco e do álcool são menores do que o benefício que o leite traz. Então, nessa balança, o benefício do leite é mais importante que esse risco do cigarro e do álcool. Porque tem muita mãe que não quer parar de fumar e beber. Não tem jeito. Então, continua amamentando. Continua, pelo menos você vai tentar melhorar esse bebê. Tá? Hepatites B. O bebezinho toma vacina de hepatite B bem no começo. Toma BCG, mãe com tuberculose, põe a máscarazinha na mãe, sei lá, já fez o tratamento, isoniazida, não sei o quê, dá o leite normal. Então tem muitos mitos que querem jogar as mães para o leite fórmula. Tá? Então tudo isso daí ela pode amamentar de boa. Só não pode se tiver SIDA ou VIH, algum antineoplásico, né? Essas contraindicações absolutas que vocês estão vendo aqui. Tá? A mãe voltou a trabalhar. E agora, meu Deus, deu 6 meses, acabou a licença maternidade. O que ela deve fazer? Ela deve ordenhar esse leite, se ela quiser, tá? É claro. Se ela não quiser, ela pode levar a criança no trabalho dela. Ou, alguns lugares tem uma creche também para essa criança. E a mãe, no horário de intervalo, vai lá e dá o peito para o bebê. Ou alguém leva essa criança no trabalho dessa mulher e ela continua lá. Ou ela pode ordenhar e guardar esse leite. Tá? Então ela tira, guarda num potinho. Tá? E acontece o seguinte, o tempo que ela pode guardar. Tá? Então, qual que é o tempo que ela pode conservar esse leite?
Na temperatura ambiente, então ela tirou o leitezinho, guardou no pote, temperatura ambiente, no máximo 2 horas, tá? Então, ordenho o leite e esse leite tem que ser consumido em pelo menos 2 horas, tá? A mãe tirou o leite e aí ela quer guardar na geladeira. Vamos guardar na geladeira que eu vou trabalhar. Eu tirei cedinho, vou deixar guardar na geladeira. No máximo 12 horas. Tem o tempo de validade desse leite. 12 horas para o consumo. Passou disso, tem que tirar outro para outro dia, tá? Outra opção que essa mãe pode fazer, ela pode congelar esse leite, tá? E aí, ela tem um vencimento máximo de 2 semanas, ou 15 dias, tá? Então, ele congelado pode ser guardado por até 15 dias. É outra opção também. Então, tem várias opções para ela, inclusive. E aí, continua nutrindo seu bebezinho com seu leite materno. Congela, descongela, dá para ele, tá? Ou guarda na geladeira, 12 horas, dá para ele de novo. Como que ela deve dar para o bebezinho, tá? Na colher. Lembra que eu falei no começo da aula? A gente não vai dar mamadeira para essa criança, aquele bico de plástico. Não. Então, mesmo o leite ordenhado, ele vai ser dado na colher, tá? Na colher. Ou no copo. Eu coloquei aqui para vocês uma foto, ó. Olha lá, ó. No copinho, ou nessa colherzinha aqui, ó. Ah, mas vai cair o leite tudo fora, assim, não sei o que lá, o que... Não importa, tá? Não importa. O que importa é que, se eu dou esse leite assim, que nem vocês estão vendo aqui, ó, com a porcaria desse bico de plástico, eu tô confundindo a cabeça do bebê, principalmente se for um bebezinho desse. Então, ele, daqui a pouco, ele não consegue pegar o peito da mãe. A linguinha dele, que vai ordenhar mesmo, não vai, porque ele espera que o leite caia sozinho. Então, é diferente. Então, eu evito, peraí, deixa eu tacar um X aqui, eu evito isso daqui, nesse leite ordenhado, tá? E eu dou com esse leite no copinho, na colherzinha, ou nesse outro copinho aqui, tá? Justamente para evitar confusão na cabeça do bebê. Beleza, pessoal? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida.